Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a professora Laura, sou professora de inglês e aqui você vai encontrar uma série de vídeos com instruções simples para utilizar as ferramentas que eu recomendo no meu guia de estudo. Essas ferramentas são alguns sites, aplicativos que vão te ajudar a tornar o teu aprendizado mais leve, mais prático e mais organizado. Qualquer dúvida, por favor, fique à vontade para entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. Neste vídeo, eu vou te mostrar como utilizar o site da British English. Ele vai te ajudar com exercícios de vocabulário, gramática, escuta, escrita e fala também. Então, continua aqui que a gente já vai dar uma olhadinha nele. Olá, pessoal! Então, vamos ver agora como é que funciona, como que a gente usa o site do British Council, ok? Então, vamos começar pesquisando. Eu vou pesquisar British Council Learn English no Google. E aí é esse primeiro site aqui, Learn English Online British Council. A gente vai começar dando uma olhada nos exercícios de vocabulary. Então eu vou abrir aqui, ó, vocabulary. Essa é a página principal, abrir o vocabulary. Eu tenho aqui separado por nível, né? Então eu tenho aqui o A1, A2 vocabulary, depois B1, B2 vocabulary. Tem os jogos também aqui, mas a gente vai focar nesses separados por nível. Então, lembrando que os níveis A1 e A2 são os mais básicos, B1, B2 são os níveis intermediários. Eu vou abrir aqui o de A1 e A2 e vou escolher um assunto. Então, vocês podem escolher conforme preferência de vocês, conforme necessidade, ou simplesmente ir em ordem. Então, eu quero começar. Aqui tá tudo em ordem alfabética, tá? Então, eu vou começar abrindo aqui o primeiro de accessories, acessórios. Os exercícios de vocabulário começam sempre com. Deixa a página carregar. Ó, então começa sempre com um teste. Então é um teste para ver quais as palavras que vocês já sabem, quais as palavras que são novas. Então vocês vão tentar fazer. Como é que eu resolvo o exercício? Eu vou clicar na palavrinha e vou clicar na área cinza. Ok. Vou selecionar outra. Ok. E assim por diante. Vai completando tudo e depois clica em Finish. Ele, quando eu não faço todas, ele me pergunta: tem certeza? Tu só respondeu três. Eu, sim, as outras eu não sei. Ok. Aí ele me mostra que eu errei todas. E aí ele me dá a opção, ele como fica vermelhinho as que eu errei, né? Vai ficar verdinho as que eu acertei. E ele me dá a opção de mostrar as respostas, eu consigo ver as respostas. Eu posso esconder as respostas depois, ou eu posso clicar aqui em Try Again e tentar de novo, ele recarrega a página. E depois eu tenho outras atividades. Então aqui eu tenho cinco mais o teste inicial para aprender as palavras. E aí a gente vai, ahn, como é que diz? Desembaralhar as letras também. Vou clicar na parte cinzinha. Aqui essas bolinhas verdes significa que cada bolinha é uma questão. Então eu clico aqui para frente e eu vejo as outras questões. Quando eu fizer todas, eu clico em Finish. Ó, quando eu terminar todas as questões, eu vou clicar ali em Finish. Esse aqui eu realmente tenho que fazer elas para poder, ó. Ah, é uma por uma, ó. Então eu clico em Finish aqui, ok. Aí vou para a próxima. Mas eu posso fazer todas e clicar em Finish depois também. Ó, cliquei. Por que que ele não tá me deixando? Ó, quem sabe faz ao vivo. Ah, claro, porque eu cliquei em Finish. Então não posso clicar em Finish antes. Tem que fazer aqui. Fiz a primeira, fui pra frente, fiz a segunda e assim por diante. Só depois que tu fizer todas é que tu vai clicar em finish, ok? Desculpa, pessoal. Aí aqui depois vou ter uns de escrever, vocabulário, enfim. Eu vou ter vários tipos de exercício para exercitar os mesmos vocabulários. Vou escrever as palavras.
Vou completar um texto com as palavras também, né? Então vou ver elas em contexto. E no final, geralmente eu tenho uma discussão sobre o assunto. No caso aqui, eles perguntam: Do you have an accessory that is special in some way? Tell us about it. Qual que é a ideia dessa discussion? Vocês podem responder escrito para treinar, vocês podem só pensar, tentem pensar em inglês na resposta. Então, essas partes de discussion ajudam a gente a usar o vocabulário em contexto. Então, era isso sobre os exercícios de vocabulary da British Council. Agora vamos para os exercícios de reading. Os de reading, a gente vai entrar aqui em skills. Vou voltar lá para a página inicial. Eu vou clicar aqui em skills. E aí eu vou escolher qual é o skill que eu quero: listening, reading, writing e speaking. Eu quero começar aqui no reading. Vocês vão escolher um nível também, ó, que vai até o C1. Eu vou começar aqui pelo A1 e vou escolher. Vocês podem fazer na ordem, ó. Poster at work, a poster for exam candidates, restaurant menu. Vou começar aqui no A Poster at Work. Vocês vão começar com uma preparation, então, para estudar os vocabulários que vocês vão precisar dentro desse texto, tem uma parte de preparation. Por exemplo, aqui a gente fala, como é um pôster para um evento, alguma coisa do tipo. Então a gente vai treinar os horários, né, aqui desse exercício. Então vou, mesma coisa, clica no espaço cinzinha, vou completando. Finish quando tiver respondido todas. Quer tentar de novo porque errou algumas? Pode clicar em Try Again. Se quer ver as respostas, pode clicar, depois de clicar em Finish, pode clicar em Show Answers. Aí tem aqui, vocês vão ler o texto, né? E depois vão responder perguntas sobre o texto para testar a compreensão dele. E também outras perguntas. Sempre, geralmente tem de 2 a 3 atividades sobre o texto. E aqui, novamente, assim como na parte de vocabulary, uma discussion. Nem toda lesson tem uma discussion, mas muitas têm. Do you do any classes outside of work? Então, o poster aqui era sobre uma aula, né? Nem me lembro qual que é a aula de yoga. E aí vocês podem responder escrito, vocês podem pensar um pouco sobre isso em inglês, vocês podem conversar com alguém sobre o assunto, e só tentem utilizar as palavras que vocês acabaram, as palavras não, o contexto que vocês acabaram de ler sobre. Era isso sobre a atividade de reading do British Council. E agora a gente vai ver atividades de listening aqui também no British Council. Vou de novo lá em Skills. Vocês viram que se eu passar o mouse aqui em cima, ele me mostra. Eu posso clicar direto aqui. Eu não preciso ir lá para página geral de Skills. Vou clicar aqui em Listening. Vou novamente escolher o nível. Vamos começar aqui no A1. E também posso começar aqui pelo início. Os exercícios de listening, assim como os de reading, vão ter uma parte de preparation para estudar as frases, algumas palavras que vão ser utilizadas no áudio. Aqui eu vou estar separando elas em mensagens para falar que algo é urgente e mensagens para falar que algo não é urgente. Então, se eu clicar aqui, eu clicar na área cinza, ele vai para cá. Agora, se eu clicar na branca, ele substitui, ó. Então, cuidado para clicar na área cinza. E aí, mesma coisa que os outros exercícios. Terminou? Clique em Finish. Se quiser ver as respostas, clique em Show Answers. Não quero mais ver as respostas, Hide Answers. E posso tentar de novo, Try Again. Aí depois tem o áudio. O que que vocês vão fazer? Dica aqui sobre as atividades de listening. Vão fazer o preparation. Vão ouvir uma vez o áudio todinho. Não vão ver o transcript, vão lá para as atividades. Vão ler as atividades. Send an email, visit, reserve. Vamos ver se o que vocês entendem, né? Da atividade. Vamos olhar a segunda atividade. Se já conseguir responder, já responde. Aí lê de novo. Vocês podem deixar abertas as atividades e ir ouvindo, ó. Abri atividade 1, vou ouvindo, ok. Abri atividade 2, vou ouvindo, ok. Ouviu a segunda vez? Ainda está na dúvida, ainda não tem certeza se entendeu bem, escuta uma terceira vez. Então, a ideia é que vocês escutem. Se vocês não pegarem tudo de primeira, escutem 3 vezes. Depois da terceira vez, aí vocês vão ouvir enquanto leem o transcript do áudio.
ok? Então a ideia é que 3 vezes é mais ou menos o tempo que leva para a gente entender tudo que a gente tem capacidade de entender mesmo escutando. E aqui também tem uma discussion, ó, do you sometimes help other people with their work? Você ajuda outras pessoas com o trabalho delas? O que que você faz? What do you do for them? Então, também gerando uma discussão sobre o assunto, vocês podem escrever uma resposta para a pergunta, vocês podem simplesmente pensar sobre isso em inglês, conversar com alguém, mandar um áudio, gravar um áudio para vocês mesmos ou para alguém que vocês conhecem. Então, era isso sobre as atividades de listening aqui do British Council. E agora a gente vai ver atividades de grammar aqui do British Council. Então, aqui também passei o mouse, apareceu as opções. Eu vou escolher aqui um nível, estão separados em A1 e A2, B1, B2, C1 e C2. Vou selecionar o mais básico, A1 e A2. E aqui também posso ir por ordem, tá? Em ordem alfabética, né? Mas eu posso ir estudando por ordem. A ordem dos fatores não necessariamente altera os produtos, às vezes fica um pouco mais difícil de entender algumas coisas, mas aquela ideia de que a gente tem que estudar, na ordem que os livros falam, não é verdade. A gente pode mudar um pouco a ordem, não tem problema. Eu vou entrar aqui em Adjectives and Prepositions. E aqui, a gente sempre vai ter, antes do primeiro teste, na parte de grammar, a gente vai ter uns exemplos. Depois dos exemplos é que a gente vai ter o primeiro teste. Try this exercise to test your grammar. Vamos ver o quanto que eu já sei, né? Aí vai responder, lembrando que aqui as bolinhas verdes são as questões, cada bolinha é uma questão. Respondi a última questão, vou clicar em Finish. Então, por exemplo, respondi todas, clico em Finish. Quero ver as respostas, Show Answers. Ó, ele me mostra as respostas de todas. Não quero mais ver as respostas, Hide Answers. Quero tentar de novo, Try Again. Aí ele recarrega a página. Aí depois tem sempre uma explanation, então algumas explicações. Tudo aqui, o site é todo em inglês. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem pegar os textos e levar lá no chat GPT e pedir, chat GPT, pode me explicar essa mesma coisa, mas em português? Aqui tem mais exemplos. E depois de todos os exemplos e explicações, vocês vão testar de novo para ver se vocês pegaram a ideia, né? Aí vão responder de novo essa questão. E no final, ó, nessa de grammar não tem uma discussion, como tem nos outros tipos de exercício. Então era isso sobre os exercícios de grammar aqui do British Council. Agora a gente vai dar uma olhada nos exercícios de writing. Então, os de writing estão aqui em skills, assim como os de listening e reading. Vou selecionar o writing. Vou selecionar o nível que eu quero, A1, A2, B1, B2, C1. Vou começar aqui no A1. Aqui, muito importante, a message to say you are late. Então, vocês estão atrasados para uma reunião e tem que mandar uma mensagem para alguém. Aqui, eu vou ter uma de preparation para ver para ver as frases úteis que eu vou usar para esse tipo de mensagem. É mais ou menos como o outro exercício lá de listening, né? Então, vou clicar na parte cinza, lembrando que se eu clicar na palavrinha, na frase, e clicar na parte branca, ele substitui, ó. Então, tem que clicar na parte cinza. Aí, terminei, não sei as outras, vou clicar em Finish. Errei algumas, quero saber a resposta, clico em Show Answers. Ok, quero tentar de novo, Try Again. E ele recarrega. Aí vai ter o texto, né? Nesse caso, como o texto é a mensagem, ah, eu tenho mensagens mesmo aqui, bem naturais, assim como o pessoal usa. Algumas dicas, tips. Você não precisa escrever frases completas em mensagem, pode usar abreviações, emojis. Não precisa usar full stops, né? O ponto final no final das mensagens. Diga quantos minutos você vai precisar. I'm running 10 minutes late. Tô 10 minutos atrasada, por exemplo. É bom dizer sorry, sorry again, mas não precisa dizer sorry em todas as mensagens. Então, algumas dicas. Aí vai ter tasks para treinar essas frases úteis. Então, por exemplo, what is means short for? Ah, means é para minutos. Aí vai responder todas, lembrando que as bolinhas aqui, cada bolinha é
Pergunta. Terminei de responder, mesma coisa. Finish, todo o mesmo processo da pergunta lá de cima. Então, vai ter mais de uma atividade para praticar as frases úteis. E no final, qual que é a ideia? Escrever. Vocês podem escrever um diálogo para dizer para alguém que vocês estão atrasados. E aqui tem uma discussion no final. Are you usually on time or late? Vocês geralmente estão no horário ou se atrasam? Quantos minutos é late? Quantos minutos é atrasado para vocês? Aqui no Brasil, né, a gente, dependendo da ocasião, se a pessoa chega 5 minutos atrasada, a gente não considera um atraso. Mas dependendo da cultura e do local, 5 minutos é atraso. É inadmissível, como diz, né? Então, essa discussion aqui vocês podem usar para praticar escrita, vocês podem usar, gravar um áudio para vocês mesmos ou para alguém que vocês conhecem, que também está estudando inglês, ou vocês podem só pensar um pouquinho sobre isso em inglês. Então, era isso sobre as atividades de writing aqui do British Council. E agora a gente vai para a última habilidade com exercícios aqui, que é a habilidade de speaking. Aqui também temos por nível. Vou selecionar o nível A1. E aqui o primeiro exercício é Checking Understanding, que é para ver se eu realmente entendi aquilo se eu entendi certo. Seria isso. Então, eu vou abrir o exercício aqui. Vou ter uma preparation, assim como em todos os outros exercícios, com frases úteis para falar, tipo, por exemplo, I'm sorry, né? Claro, I'm sorry, I didn't understand. Desculpa, eu não entendi. Vou ter aqui várias questões, cada bolinha é uma questão. Terminei, cliquei em Finish. Quero ver as respostas? Show Answers, ele me mostra todas as respostas. Ok, agora eu quero tentar de novo. Vou clicar em Hide Answers para não ver mais a resposta e em Try Again para tentar de novo. Aí ele recarrega a página. Aí vou assistir o vídeo, né? Que é exatamente o diálogo que eu quero aprender a falar. Aí aqui eu posso usar o transcript, porque aqui o objetivo não é o listening, né? É a gente falar depois, então eu posso assistir o vídeo uma vez e depois já assistir, ouvir, né? Enquanto tô lendo. Tem as frases úteis que foram utilizadas no vídeo para, né, checar se tu entendeu bem o que tu ouviu. E aí tem algumas atividades de compreensão do vídeo. Para praticar as frases que foram utilizadas. Aqui também para completar um diálogo com a mesma ideia. Aqui a discussion é: Did you find the video useful? Vocês acharam o vídeo útil? Aqui é uma discussão um pouquinho diferente, né? E o que vocês vão fazer depois? Vocês podem ir lá, que eu já tenho ali como é que usa o chat GPT ou a Maya ou o Miles do App Sesame, vocês podem usar um deles, dizendo o cenário, né? Vocês podem dizer, estou fazendo uma atividade de speaking, sobre checking and understanding. Vocês podem mandar o link da página e dizer, eu quero fazer um roleplay. Roleplay seria uma encenação, dessa situação. Você pode fingir que está conversando comigo sobre isso, e aí vocês vão praticar usar essas frases que vocês aprenderam aqui. Então era isso sobre as atividades de speaking do British Council. Também era isso sobre o British Council. Tem muito mais coisa aqui, vocês podem explorar o site. Mas eu queria trazer essas ferramentas aqui do British Council. Espero que sejam úteis para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo.